Aleluia. Diga assim: Deus é bom. E como Ele é bom, Ele sempre tem algo a nos acrescentar. Amém? Então, nós estamos no segundo domingo falando sobre princípios de honra. Quem estava aqui no domingo passado? Levanta a mão. Tem muita gente nova. Mas eu recomendo que, se você puder, você pega o seu pendrive, traz, grava. Porque a gente vai dar continuidade ao assunto. Mas na aula passada, só para a gente, vamos dizer assim, fazer uma breve introdução, nós vimos que honra significa valorizar, apreciar, respeitar e estimar. E um conceito básico de honra seria reconhecer a importância de alguém, não só com palavras, mas também com atitudes. E honra e humildade andam juntos. Se você não é humilde, se nós não somos humildes, nós não conseguimos honrar as pessoas. E aí, na aula passada, eu falei um pouco sobre a diferença entre o humilde e o orgulhoso. E é importante que a gente sempre grave no nosso coração que honra não é da mente humana, mas a honra ela vem do coração. Por isso que a palavra de Deus diz: esse povo me honra com os seus lábios, mas o seu coração está distante de mim. Então não adianta eu fazer só da boca para fora, não adianta eu fazer apenas para ser visto. Eu preciso fazer com o meu coração envolvido no que eu estou fazendo. Porque pode ser até que homens recebam como honra, mas Deus não recebe se o coração não estiver envolvido. Amém? Então, hoje nós vamos falar, e também falamos na aula passada, a diferença entre honra e bajulação. Então, se você tem interesse em aprender, você traz o seu pendrive e grava o assunto. E hoje nós vamos falar sobre honrando a Deus. Diga: honrando a Deus. E eu quero que você abra a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 2. No versículo 30. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30. Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel: na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desmerecidos. A palavra de Deus deixa bem claro que aqueles que honram ao Senhor, Ele também honrará. Mas aquele que não honra ao Senhor será desmerecido. A Bíblia diz que nós já somos abençoados. Mas, amados, quando nós não honramos ao Senhor, somos nós que impedimos a manifestação das bênçãos. Porque Ele diz que se nós não honrarmos a Ele, nós seremos desmerecidos, ou seja, nós não merecemos as bênçãos de Deus na nossa vida. Mas Ele também garante, se nós honrarmos a Ele, nós seremos honrados. Ele mesmo nos honrará. Mas, Adriana, como é que eu faço para honrar ao Senhor? A primeira coisa, amados, eu preciso honrar a sua palavra. Quando eu honro a palavra do Senhor, eu estou honrando ao Senhor. Porque Ele e a palavra são um. Amém? Glória a Deus. Deus é bom. Abra sua Bíblia em Salmos 119.
Versículo 11 diz assim: guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Então, o fato de eu não guardar a palavra do Senhor pode me levar a pecar, ou pode me levar a uma posição de desonrar a Ele. Então, quando nós lemos que eu preciso guardar a palavra do Senhor no meu coração, isso vai me impedir de pecar. Porque quando o pecado chegar, a palavra no meu coração vai saltar. Você vai fazer isso mesmo? Quantas vezes nós temos a oportunidade de fazer o certo e muitas vezes chega, vamos dizer assim, a sugestão de fazer o errado. Mas se essa palavra estiver no meu coração, se eu entender que obedecendo essa palavra eu estou honrando ao próprio Deus, eu vou frear. Eu não vou avançar no que eu quero fazer. E tem um exemplo bem claro disso. Vai lá em Lucas, capítulo 5. O que é honrar a palavra? E Lucas, no capítulo 5, fala da pesca maravilhosa. Diz assim no primeiro: aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: afasta-te ao largo e lance as vossas redes para pescar. E respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. No natural, ele tinha pescado a noite toda, ele tinha tentado de várias formas alcançar um objetivo, mas ele não tinha conseguido. Aí Jesus chega para ele e diz assim: ó, vai lá novamente, lança as redes novamente, mas não lança as redes no mesmo lugar que você estava lançando. Sabe que uma instrução da parte de Deus considerada pode manifestar milagre? Às vezes eu estou repetindo o mesmo procedimento, mas um detalhezinho pode fazer toda a diferença. E ele diz: vai lá, lance de novo, mas lance mais ao fundo. E ele ainda questiona: mas Senhor, eu fiz isso a noite toda, mas sobre a sua palavra eu vou lançar. Então, amados, quando nós honramos uma direção do Espírito, uma direção da palavra de Deus, manifesta milagre. Nós vimos na aula passada que o fato de eu desonrar uma autoridade, eu desonrar a palavra, isso impede o milagre de Deus de se manifestar. Porque se ele não tivesse obedecido essa instrução, será que tinha tido multiplicação? Não teria tido, amados. Porque a multiplicação, o milagre, a manifestação da honra de Deus só ocorre quando eu honro. Só ocorre quando eu obedeço. Só ocorre quando eu me submeto. Não tem outra forma. Pode até ser que tem um jeitinho brasileiro por aí, mas com Deus não tem jeitinho brasileiro. Com Deus é sim, sim, não, não. É palavra. E muitas vezes nós não estamos considerando as instruções de Deus, porque eu olho para o natural. Assim como ele fez: mas Senhor, mas eu não pesquei a noite toda. Mas Senhor, eu já fiz isso quantas vezes? Eles: ei, peraí, fica com a palavra que eu estou te dando agora. Amém? Então nós honramos ao Senhor quando nós honramos a palavra dele. Uma outra forma de honrar ao Senhor é honrando a sua presença.
Porque eu posso honrar a palavra, mas eu posso desconsiderar a presença. E eu preciso também considerar a presença dele. Porque, amados, mesmo estando nós, homens, aqui, mas a Bíblia garante que ele habita dentro daquele que nasceu de novo. Então a presença dele está aqui porque nós estamos aqui. Porque nós reverenciamos a presença dele. Afinal de contas, a igreja existe com esse propósito. De nós nos reunirmos para aprender, para honrar a palavra, honrar a presença e receber dele o que nós precisamos. Amém? Então abra aí a sua Bíblia em 1 Samuel, no capítulo 7. Primeira Samuel, no capítulo 7, versículo 1. Então vieram os homens de Quiriaté-Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadad, no outeiro. E consagraram Eleazer, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Sucedeu que, desde aquele dia, a arca ficou em Quiriaté-Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. A arca do Senhor foi levada para a casa de Abinadad, e essa arca passou 20 anos lá. Aí vai em 2 Samuel, no capítulo 6. Versículo 1. Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. Dispôs-se e com todo o povo que tinha consigo partiu de Balaá de Judá para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invocava o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadad, que estava no outeiro, e Uzá e Aioi, filhos de Abinadad, guiavam o carro novo. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadad, que estava no outeiro, e Aiô ia diante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda a sorte de instrumentos de pau, de faia, com harpas, salterios, com tamborins, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por essa irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Versículo 8. Desgostou-se Davi porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar de Perez Uzá até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a minha arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor o abençoou e toda a sua casa. Dá uma olhadinha para cá. A arca na antiga aliança, ela representava a própria
presença de Deus. E a Bíblia que relata, amados, que ela passou 20 anos na casa de Abinadab. E só havia lamentações. E Davi, que foi na época de Saul, Davi, quando assumiu o reinado, ele resolveu trazer a arca de volta. Só que o que é que acontece? Por que que houve aquela morte? Né, que muitos devem estar, de repente, fica pensando, por que que uma pessoa que foi ajudar, para que a arca não caísse, ele foi fulminado naquele momento? Porque Davi não procurou saber como era que trazia a arca. E a arca, por mais que ele teve cuidado de colocar um carro novo para trazer a arca, essa não era a instrução de se levar a presença do Senhor de um lugar para outro. A instrução que se tinha era que a arca deveria ser levada nos ombros dos levitas e dos sacerdotes. Então, o fato dele ter desobedecido aqui, ocorreu essa morte, mas não é nisso que a gente vai se deter. A Bíblia diz que a arca ficou na casa de Abinadab, ficou na casa de Abinadab, 20 anos e nada aconteceu. E ela passou apenas 3 meses na casa de Abinadab, e em 3 meses essa arca abençoou, não só a casa dele, mas todo o resto. Amados, se nós pensarmos, a arca muitas vezes, porque passou 20 anos, pode ser que quando ela chegou lá, eles até consideravam a arca. Mas com o passar do tempo, foi tratando a arca como algo comum. Sabe que muitas vezes na nossa vida como cristão, nós estamos assim? Nós muitas vezes começamos muito empolgados. Nós nos envolvemos com a palavra, nós nos envolvemos com as coisas do Senhor, mas a partir que o tempo vai passando, a gente vai considerando como algo comum. Antes, se nós pensarmos um tempo atrás, independente, não estou falando de ministério, mas antigamente, quando as pessoas entravam na igreja, elas tinham uma consciência tão grande da presença de Deus, que a maioria se ajoelhava para orar antes do culto. Para ajustar já o que era necessário ajustar. E hoje, amados, muitas vezes nós saímos de casa e nem reverenciamos o Senhor. Pai, eu vou para a tua casa nessa manhã, sei que você vai estar lá, sei que você vai conversar conosco, vai me dar instruções, vai me alcançar nessa manhã. Porque, amados, a arca foi para as 2 casas com o mesmo propósito. Então Deus não queria abençoar mais um do que outro. Qual foi a diferença? Que um recebeu e se acostumou. Mas o outro em 3 meses reverenciou, eu acredito, todos os dias aquela presença naquela casa. E como nós vimos, aquele que honra será honrado. E aquele que não honra será desmerecido. Então a questão não está com a presença, não está com a manifestação do poder de Deus a nosso respeito. A questão está, como eu reverencio essa presença? Como eu honro essa presença? Aleluia. Há 2 tipos de comportamento, aqueles que se acostumam com a presença. E, amados, quando a gente se acostuma com a presença, sabe qual é a nossa tendência? Fazer as coisas do Senhor por obrigação. Eu vou porque eu tenho uma escala. Eu vou porque o pastor me convocou. Mas quando nós não temos escala e quando não há uma convocação, eu saio de livre coração para vir à casa do Senhor? Quando nós nos acostumamos com a presença. Amados, às vezes tem pessoas que dizem assim, olha, eu já servi há tanto tempo ao Senhor, agora eu vou descansar. Está sendo peso, né? Só que servir ao Senhor não pode ser peso. Não pode ser apenas uma obrigação, tem que ser prazeroso. Porque quando eu tenho o coração para reconhecer o quanto eu sou dependente dEle, o quanto Ele cuida de mim, o quanto Ele me guarda,
Eu não faço apenas por uma obrigação, eu faço porque eu o considero, porque eu sei que eu dependo dele, porque eu sei que sem ele eu nada posso fazer, porque eu sei que a presença dele manifesta na minha vida vai fazer toda a diferença onde eu chegar. Porque, amados, nós carregamos a presença, mas a presença muitas vezes está impedida de se manifestar, por falta de honra, por falta de consideração. Por falta muitas vezes de dizer, Senhor, eu estou indo para esse compromisso, mas Pai, eu te convido, vamos comigo e me capacite, me ajude em tudo que eu vou fazer. O que você está fazendo, amado? O que é que nós estamos fazendo? Honrando Ele, que me acompanha todos os dias. Em tudo que eu vou fazer, amados. Seja no secular, seja na igreja, até porque eu não sou duas pessoas, eu só sou uma. Eu sou filho de Deus aqui dentro, eu sou filho na minha casa, eu sou filho lá fora. Então, se eu sou filho, eu carrego a presença em qualquer lugar que eu for. A consciência da presença, amados, vai nos impedir de agir de todo jeito. Mas essa consciência da presença só vem com a exposição à palavra. Só vem com a vida de oração. Só vem eu trazendo à minha memória quem Ele é. Porque se eu deixar Ele lá guardadinho, amados, Ele vai, eu creio que muitas vezes Deus fica na expectativa de manifestar as promessas que Ele já fez para mim e para a sua vida. Mas muitas vezes nós não estamos deixando Ele fazer. Por falta de honra. Amém. Aleluia. Nós não podemos nos acostumar com a presença. Vamos lá em Lucas no capítulo 10. Versículo 38. É uma passagem muito conhecida que fala de Marta e Maria. Mas existem algumas coisas aqui bem interessantes sobre honra. Versículo 38 diz assim: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor e ouvindo-lhes os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então aproximou-se de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. E respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Veja, amados, nós temos um caso uma passagem bem interessante. Por quê? Porque Marta convida Jesus para se hospedar na casa dela. Isso é honra? É. Ela não estava desonrando Jesus. Ela convida Jesus para se hospedar na casa dela. E ela quer dar o seu melhor. E ela está ocupada fazendo muitas coisas. E ela se incomoda porque Maria estava aos pés de Jesus escutando os ensinamentos. O que acontece, amados? Aqui no versículo 42 ele diz assim: pouco é necessário, ou mesmo a só coisa. Maria, pois, escolheu. É uma escolha minha e sua, o nível de honra que nós vamos dar à presença de Deus. Ela escolheu. Tinha muitas coisas para fazer, mas não era a prioridade dela, porque o mestre estava lá, porque a presença estava lá. As outras coisas poderiam esperar um pouco, mas o mestre não poderia esperar, porque ela não sabia a próxima oportunidade que ela teria de estar aos pés dele.
No nosso dia a dia nós temos muitas atribuições, amados. Muitas coisas. Mas será que nas muitas coisas, quando o Senhor nos chama e diz assim, ei, vem cá que eu quero conversar com você, será que a gente para? Ou a gente justifica? E diz assim, Senhor, eu estou muito ocupada, agora não. Mas talvez, amados, o que ele queria comunicar fosse exatamente naquele momento. E o fato da honra iria revelar coisas que estão no coração do Pai e que muitas vezes estão paralisadas nas nossas vidas. Honrar ao Senhor e o nível de honra que nós damos é uma escolha. Mas toda escolha é uma plantação. E toda plantação, ela tem uma colheita. Então, às vezes, a minha colheita está seca, porque eu não estou fazendo as melhores escolhas. Aleluia. Vamos ver outra passagem de honra. Vai lá em 2 Crônicas, no capítulo 5. Segunda Crônicas, capítulo 5, versículo 6. Diz assim, o rei Salomão e toda a congregação de Israel, que se reunia a ele, estavam diante da arca, ou diante da presença, sacrificando ovelhas e bois, que de tão numerosos não se podiam contar. Puseram os sacerdotes a arca da aliança do Senhor no seu lugar, no santuário mais interior do templo, no santo dos santos, debaixo das asas dos querubins. Pula para o versículo 11. Quando saíram os sacerdotes do santuário, porque todos os sacerdotes que estavam presentes se santificaram sem respeitarem os seus turnos. E quando todos os levitas que eram cantores, isto é, Asaf, Emon, Jedutum e os filhos e irmãos deles, vestidos de linho fino, estavam em pé para o oriente do altar com símbolos, aludes e harpas, e com eles até 120 sacerdotes que tocavam as trombetas. E quando em uníssono, a um tempo, tocaram as trombetas e cantaram, para se fazerem ouvir, para louvarem o Senhor e render-lhe graças. E quando levantaram eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos músicos para louvarem o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então sucedeu que a casa, a saber, a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar, por causa da nuvem, por causa da glória do Senhor que encheu a casa de Deus. A Bíblia relata que eles começaram a fazer aqui, o rei Salomão juntou toda a congregação, pegou a arca e começou a fazer sacrifícios. Mas o que eu gostaria de chamar a nossa atenção aqui nessa passagem é que os sacerdotes, amados, eles trabalhavam por escala, mas diz que quando o rei Salomão resolveu fazer esse momento para o Senhor, a Bíblia relata que todos eles se consagraram independente do seu turno, da sua escala, do seu compromisso, da sua responsabilidade. Por quê? Porque eles eram conscientes de que a presença do Senhor seria reverenciada naquele lugar. Então eles não queriam chegar lá de qualquer jeito. Amados, nós estamos falando de sacerdotes. Nós não estamos falando do povo. O sacerdote era o único que poderia entrar e oferecer sacrifício. Então nós estamos falando de pessoas que já tinham um nível de comprometimento com Deus Altíssimo.
Não eram qualquer pessoas. Mas mesmo assim, eles se consagraram. E por causa daquele nível de consagração que eles fizeram, e porque eles juntos resolveram honrar, adorar, exaltar o Senhor, a Bíblia diz que a presença de Deus veio naquele lugar de uma tal forma que eles nem podiam entrar. Então, onde há honra, há manifestação de milagres. Onde há honra, há manifestação do poder de Deus. Onde há honra, amados, a honra nos alcança e nos faz crescer. Sem honra, não tem manifestação. Aleluia. Abra sua Bíblia em Malaquias, no capítulo 1. Aleluia. Obrigada, Senhor. Malaquias, capítulo 1. Versículo 6. O filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Versículo 7. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo. E ainda perguntais, em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível? Quando trazeis animais cegos para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Acaso terá ele agrado de ti e te será favorável? Diz o Senhor dos exércitos. O Senhor pergunta, nós honramos o Pai, mas e Ele não é nosso Pai, Ele não é o nosso Senhor? Qual é a honra que nós estamos dando a Ele? Ele até faz referência, e o sacerdote pergunta, como assim? Como é que eu estou te desonrando? Ele faz, trazendo qualquer coisa para mim? Amados, é tão sério eu estar aqui nessa manhã falando essas coisas. Porque o Senhor pode estar me perguntando, Adriana, o que você trouxe para o meu altar hoje? É qualquer coisa? Sabe, amados, quando nós negligenciamos tanto vir à igreja, como cumprir uma escala com excelência, nós estamos levando para Deus qualquer coisa. E qualquer coisa Ele está dizendo aqui, eu não recebo. Olha, se você pegar essa qualquer coisa e levar para o governador, ou seja, para a autoridade mais alta aí nessa terra, será que ele ia se agradar? Amados, às vezes nós honramos um horário de uma reunião lá fora e não honramos um horário do culto. Às vezes nós honramos uma palavra que nós demos a alguém, mas não honramos uma palavra que nós damos aqui. Aí ele pergunta, como assim? Você está me dizendo que me honra, mas cadê a honra? Eu não consigo enxergar a honra, porque a honra precisa estar sendo dado o melhor, amados, e o melhor não é eloquência, o melhor não é a melhor voz,
O melhor não é o melhor instrumento. O melhor é o seu coração agradando a Ele. Agora, quando nós entregamos o nosso melhor, amados, para Ele, nós também fazemos o melhor para homens. Porque não tem como honrar a Deus sem honrar a homens. Tem pessoas até que dizem assim, meu negócio é com Deus. Mas Deus mesmo estabeleceu homens aqui na terra. Como é que eu posso amar a Deus a quem eu não vejo, se eu não amo o meu irmão a quem eu vejo? Aleluia. Vamos lá em Marcos 14. Não é Marcos. Deixa eu ver aqui. Me ajude aí, pastor. Onde é que está aquela passagem do perfume? É João? Deixa eu ver aqui. Marcos 11? João 11? Vamos lá. Não, é aquela que quebra o vaso, o perfume, aos pés de Jesus. Eu anotei errado aqui. João 2 ou 12? 12, vamos lá. Isso mesmo. Evangelho de João, capítulo 12. Diz assim: 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, veja que é interessante, Marta continuava, envolvida no trabalho. Vocês perceberam aqui? Marta servia à mesa, mas Maria fez algo mais. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo, puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos e encheu toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isso disse ele não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e tinha bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixa que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Veja o nível de adoração. A Bíblia diz, amados, que esse perfume, ele valia, na época, 300 dias de trabalho. Você imagina você trabalhar 300 dias para comprar algo e você pegar esse perfume, esse bálsamo, e você colocar diante daquele que merece honra? Ela não deu qualquer coisa. Ela deu o seu melhor. E sabe, eu vou dizer uma coisa para vocês: quando nós damos o nosso melhor, ainda vai ter pessoas que vão dizer: para que tudo isso?
Por que tudo isso? Mas, amados, não importa se as pessoas vão aceitarem ou não, se o seu coração estiver reto, se você está fazendo aquilo de todo o seu coração para honrar ao Senhor e não apenas para ser visto por homens, saiba que Ele vai te honrar de maneira sobrenatural. Porque, amados, nosso Pai, Ele é excelente em tudo. Não existe nada que eu faça para Ele que não volte para mim. E a Bíblia ainda diz que volta não na mesma medida. Sempre volta numa medida maior. Então, amados, nós precisamos honrar a Deus com o nosso melhor. Qual o nosso melhor? Será que nós nessa manhã podemos dizer, eu estou fazendo, Adriana, o meu melhor? Ou será que se nós pararmos um pouco e pensarmos, eu já dei bem melhor no início? Será que no início eu não dava mais, eu não entregava mais, eu não buscava mais, eu não orava mais, eu não deixava de perder uma oportunidade de agradar a Ele, de servir a Ele, de exaltar a Ele? Mas pode ser que hoje eu esteja tratando a presença como algo comum. E na medida que eu planto, eu colho. Então, se a nossa vida tem se tornado comum, talvez as minhas plantações tenham sido comum. Em todas as áreas da nossa vida. Amém? Glória a Deus. Então, nós devemos honrar a palavra, devemos honrar a Ele com a nossa entrega, dando o nosso melhor, mas também devemos honrar a Ele com os nossos dons e talentos. Diga, Deus colocou em mim dons e talentos. E esses dons que Deus colocou, amados, foi para servir a Ele. Não foi para ficar dentro de nós. Existe um propósito. Deus nos deu habilidade em algumas áreas. E todos nós temos algo para dar ao Senhor, para servir ao Senhor, para glorificar ao Senhor. Então nós devemos honrar a Ele também. Abra lá em 1 Pedro, capítulo 4. Aleluia. Deus é bom. Primeira Pedro, capítulo 4, versículo 10. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Então a Bíblia deixa muito claro que o dom que nos foi dado, diga, eu recebi. Nós não compramos dons. Nós não negociamos dons. A Bíblia diz que Ele nos deu. E qual é o propósito? Servir uns aos outros. O propósito do dom não é eu aparecer, não é você aparecer, não é sermos melhor do que ninguém. O propósito do dom é servir uns aos outros. E em Romanos, vamos lá, Romanos 12. No capítulo 4. Versículo 3, Romanos capítulo 4, Romanos capítulo 12, a partir do versículo 3, vamos ler. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação,
segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto irmãos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons. Diga, diferentes dons. Aí a Bíblia diz: segundo a graça que me foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Os que ensina, esmere-se no fazê-lo. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Então veja aqui no versículo 7, ele começa a dizer qual é o nível da qualidade que Deus espera que a gente utilize esses dons. Aí ele diz assim, ó, no versículo 6, se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Ou seja, se eu tenho profecia, seja segundo a proporção que está em mim, a palavra, porque a fé vem pelo ouvir a palavra. Então, o segundo nível de palavra que eu tiver, eu devo exercer a profecia. Aí ele diz em seguida, se ministério, dediquemo-nos. Se nós temos um dom ministerial, qual é a dedicação que eu e você estamos tendo? Eles, olha, se é ministério, se dedique. Ser dedicado não é fazer de todo jeito. Ser dedicado não é entregar qualquer coisa. Ser dedicado é entregar o melhor. Ele se dedique. Aquele que ensina, se esmere. Sabe o que é se esmerar? Não tem um esmeril que você amola a faca, né? Amola as coisas. Se você ensina, como é que você vai ensinar sem estudar? Se o seu dom é para ensinar, como vai ensinar se não se esmera estudando a palavra e se expondo à palavra de Deus? Ele diz, olha, se o teu dom é para ensinar, se esmere. Se exponha à espada da palavra para que ela ajuste o que é necessário. Porque como é que você vai pregar o que você não vive? Aleluia. Aí ele diz, aquele que exorta, faça com dedicação. Amados, exortar as pessoas é levantar as pessoas, é chamar para perto. A Bíblia não diz que é de todo jeito. A Bíblia diz que é com dedicação. Sendo dedicado, dando o seu melhor, chamando as pessoas para perto, dizendo, ei, você é importante. Olha, a Bíblia diz assim, mas vem para cá, deixa eu te ajudar. Sendo dedicado, não é qualquer entrega, amados. Os nossos dons e talentos, nós servimos e honrando a Deus, fazendo o nosso melhor. E ele ainda diz, aquele que contribui, seja com liberalidade. Há pessoas, amados, que Deus colocou um dom de contribuir. Dízimos e ofertas é uma coisa. Esse dom de contribuição é outra. Tem pessoas que Deus chamou no ministério para dar e dar e dar para que a palavra de Deus dele cresça. Então ele diz, se você foi chamado para contribuir, seja liberal. Ou seja, Deus está sempre colocando o nosso dom no nível de excelência do que Ele nos chamou para fazer. Amém? E aquele que preside, seja diligente. E aquele que exerce misericórdia, exerça com alegria. Não é de todo jeito. Então nós honramos ao Senhor com os nossos bens, fazendo com excelência tudo que Ele tem nos chamado para fazer. Abra lá em Mateus capítulo 25.
Versículo 14. Pois será como o homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. Diga, confiou. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1. A cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. Deus, ele distribui o talento, distribui os dons, segundo a capacidade de cada um. Então eu nunca devo comparar o meu dom, o meu chamado com o de alguém. Porque quem deu esse dom foi Deus. E se Ele deu segundo a sua capacidade, segundo a minha capacidade, segundo o que Ele nos fez para cumprir. Então não existe dom maior, dom melhor, dom mais importante. Existe dom que Deus distribuiu a cada um segundo a sua capacidade. E a Bíblia diz que alguns, amados, vocês conhecem a passagem, quando receberam o dom, foram diligentes, se esmeraram, foram dedicados, fizeram esses dons multiplicar. Amados, se vocês me vissem quando eu dei a primeira aula no Rema, tem um irmão Josivaldo, ele não está aqui. Outro dia ele chegou para mim e disse: Adriana, quando você deu a primeira aula no Rema, misericórdia, eu dormia quase a aula toda. Teve um outro que é o membro também daqui, que é o doutor Edson. Ele chegou para mim e disse assim: minha irmã, deixa eu te dizer uma coisa. Quando você subia naquele púlpito, eu dizia assim, veja o que ele dizia: já vem a múmia. Ele disse para mim: já vem a múmia. Meu Deus, parece uma múmia essa mulher. Eu sei que eu não estou no nível que Deus quer para a minha vida. Mas quando eu comparo da onde eu vim, o que eu entregava, amados, e o que é que fez isso? Se dedicar, se esmerar, buscar, estudar, desejar alcançar as pessoas, desejar ser um instrumento nas mãos de Deus para que as pessoas sejam alcançadas, sejam levantadas, sejam instruídas. Não foi porque Deus foi com a minha cara, foi porque eu fiz a minha parte e Deus pode fazer a dele, amados. Então quando nós decidimos honrar a Deus com o que Deus nos chamou, com o que Deus depositou dentro de nós, Ele mesmo se responsabiliza em te levantar, em te colocar um degrau a mais. Por quê? Porque Ele está vendo que pode confiar. Você vai confiar em alguém que você chega, entrega alguma coisa e ela larga de todo jeito? Não vai. Você pode até entregar da primeira vez, na segunda você não quer mais entregar. Mas quando nós, amados, decidimos fazer alguma coisa com o que Deus nos chamou para fazer, Ele mesmo age. E eu queria, veja só, aqui no finalzinho dessa passagem, ele diz assim, versículo 23. Disse o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeastes e ajunta onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhes, porém, o Senhor: servo mau e diligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Ou seja, Deus não afirmou o que aquele servo estava dizendo, não. Ele está perguntando: de onde você tirou essa ideia? Você prestou atenção que é uma pergunta? Ele disse: Senhor, você me deu um talento e eu fiquei com medo porque o Senhor é severo. Então eu escondi.
Sabe que tem muitos talentos escondidos aqui nessa manhã? Pessoas escondendo. Não, deixa eu ficar bem quieta, ninguém vai nem perceber. Mas muitas vezes está queimando dentro de você, ou as coisas não têm acontecido na sua vida porque você não tem multiplicado o talento. Porque ele diz servo bom e fiel, ou seja, aquele que fez alguma coisa, aquele que começou, amados, todo começo é mais difícil. Ninguém começa pregando bem, ninguém começa orando bem, ninguém começa, amados, orando e os milagres acontecendo de uma hora para outra. São passos, é degrau em degrau, degrau em degrau. Sendo fiel no pouco, sobre muito coloca. Fiel no pouco, sobre muito coloca. Ele diz, não pense que eu colha onde eu não plantei, porque eu fui o primeiro a plantar. Eu plantei o meu melhor, eu plantei o meu filho. Então, às vezes, nós temos uma ideia distorcida de quem é Deus. E ele diz, olha, se eu decido, a capacidade já está em você. Porque foi segundo a sua capacidade que Deus deu, amados. E ele tem uma expectativa de que nós possamos fazer algo com o que Deus nos chamou. Adriana, mas homens não reconhecem. Eu vou te dizer uma coisa. Sabe por que muitas vezes homens não têm reconhecido? Porque não têm visto a diligência. Porque, amados, o que mais as igrejas, generalizando, tá? O que mais as igrejas de Cristo precisam aqui nessa terra são obreiros aprovados. Então, não está faltando espaço para ninguém. O que está faltando é diligência. O que está faltando é honra. O que está faltando é uma posição. O que está faltando, amados, é buscar, é se esmerar, é fazer o melhor, é desejar. É isso que está faltando. Não é espaço. Amados, tem espaço até demais para o povo de Deus fazer a diferença aqui nessa terra. Mas nós precisamos honrar a Ele com o que Ele mesmo colocou dentro de nós. Aleluia. Para concluirmos, vai lá em Romanos capítulo 12. Versículo 9. Aleluia. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Versículo 11. No zelo, não sejais remisso, relaxado, lento, mas sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Então a Bíblia está dizendo, olha, no zelo, se existe algo que nós precisamos ser zelosos, amados. No zelo, ou seja, no que chegar na tua mão, não seja remisso. Não seja relaxado. Não faça de todo jeito. Não dê qualquer entrega. Existem coisas, às vezes, amados, que chegam nas minhas mãos que eu digo, olha, eu não tenho como dar o meu melhor. Então é melhor você dizer que não tem como dar do que pegar e fazer de todo jeito. Agora, a oportunidade, ela chega para quem tem um coração disponível. Disposto a agradar ao Senhor. E ele diz, não seja relaxado, mas seja fervoroso, seja envolvido, seja quente, dê a sua melhor entrega, faça o seu melhor, não seja de todo jeito, amados. Nós temos como honrar ao Senhor melhor. Nós temos como fazer uma entrega melhor ao Senhor.
Nós temos como louvar a Deus de uma maneira diferente. Nós temos como pregar a palavra no nível maior. Nós temos como, amado, servir no meu departamento no nível melhor. Nós temos sempre algo a melhorar. E lembrando que quando nós honramos a Ele, Ele nos honra. Amém. Você fica de pé? Aleluia. Eu vou precisar de 2 minutos. Vem cá, Sheila. Eu queria que você fechasse seus olhos. Se puder apagar aqui a luz aqui da frente. Eu queria só que você refletisse como é que está a sua entrega ao Senhor nessa manhã. Qual o nível de honra que você tem tido? Como é que está essa honra? Como é que está a sua entrega? Mas hoje é uma manhã de quebrantamento. É uma manhã de eu reconhecer que eu posso fazer mais para o nosso Deus. Porque Ele é digno de honra, de glória, de louvor. Ele é o único que eu posso abrir mão de todas as coisas. Todas as coisas.